Salve, salve, meu povo! Na alegria de um reencontro em mais uma semana, conversa com o Evangelho para além dos templos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É sempre uma alegria estarmos juntos e juntas nessa grande ciranda. Nós temos aí uma série de canais transmitindo essa roda de conversa e pela qual você estiver nos assistindo, o nosso muito obrigado. O convite é para que você curta, comente, compartilhe, mande para aquele familiar, aquele amigo, aquela amiga. Se tiver alguma dúvida da nossa conversa, se tiver algum comentário, algum acréscimo, seu comentário também é muito bem-vindo. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. E hoje tenho a alegria de partilhar a nossa roda de conversa com o companheiro Frei Gilvander. Seja muito bem-vindo, Frei Gilvander. Olá, Darlan. Alegria grande revê-lo, meu irmão. E hoje o desafio é maior porque nós somos convidados a comentar 2 evangelhos para esse 9 de novembro de 2025. Mas vamos lá. Que maravilha, né? Nós temos aí, como muito bem trazido pelo Frei Gilvander, 2 evangelhos, isso para trazer uma concepção ecumênica, já que o evangelho da CNBB traz sobre a dedicação da Basílica do Latrão. Então a gente dá uma segunda opção de evangelho para que, praticando a ecumenicidade que a gente tanto defende. Frei Gilvander, lá a gente começa então pelo Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 13 a 22, que fala que Jesus expulsa os vendilhões do templo. Como que a gente pode compreender essa passagem do Evangelho para quem nos acompanha? Darlan, esse evangelho de João, capítulo 2, versículos de 13 a 22, ele consta dos 4 evangelhos, né? Está em Mateus, Marcos, Lucas e João. O detalhe é que no evangelho de João está no início, né? Capítulo 2. E nos outros 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, está quase no final dos evangelhos, na última semana de Jesus em missão em Jerusalém, antes dos relatos da paixão de Jesus e da ressurreição de Jesus. E um dos critérios, as chaves de interpretação bíblica, quando uma passagem bíblica está nos 4 evangelhos, ou pelo menos em 3, significa que ele tem uma historicidade maior. Então, provavelmente, aconteceu não exatamente como está nos 4 evangelhos, esse relato de Jesus expulsando os mercadores, os comerciantes de animais e derrubando as mesas dos cambistas no ádrio do templo. Mas que aconteceu alguma coisa histórica, sim. Tanto é que isso se tornou o estupim, que foi a gota d'água para decretar a prisão e a condenação de Jesus, mesmo sendo justo e inocente, ser condenado à pena de morte. Importante é de considerar que o evangelho diz que estava se aproximando a festa da Páscoa dos judeus, não a festa da Páscoa de Jesus e nem a festa da Páscoa dos hebreus, mas dos judeus. E aí, como Jerusalém, com o templo, era um grande centro de romaria, né, e segundo o biblista Joaquim Jeremias, Jerusalém, na época da festa da Páscoa, a população triplicava ou quadruplicava. Então, de 30 a 40 mil habitantes que viviam, podia chegar a 180 mil pessoas em Jerusalém. E aí o comércio corria solto. E aí os sacerdotes que controlavam o templo, eles é que coordenavam as ofertas e os sacrifícios, né? Sacrifícios de bois, de ovelhas
E tinha uma regra, segundo a lei moralista da pureza, não podia dar oferta com moedas que tivesse com a esfinge, com a representação de humanos, né, nem de príncipe, nem de reis. E aí, como vinha gente de todo lugar, inclusive de outros povos, aí os cambistas e os mercadores faziam uma farra. Mas os 4 evangelhos da Bíblia, e aqui nós, estamos dedicando a João 2, de 3 a 22, diz que Jesus ficou possuído por uma ira santa, chutou o pau da barraca, fez um chicote e expulsou os mercadores, os vendilhões do templo, os animais que estavam ali, e empurrou as mesas dos cambistas para lá e disse: "Ó, não façam da casa do meu pai um mercado". Então aqui tem várias coisas. Tem muita gente que diz assim: "Ah, Jesus estava querendo a purificação do templo, porque o templo foi construído durante 46 anos pelo rei Herodes, que era um pagão", né. Os essênios, por exemplo, chutaram o pau da barraca e abandonaram o templo e foram viver lá, ao lado do Mar Morto, lá, longe do templo. Não, mas aqui, Jesus, que já está profundamente ameaçado de morte e na iminência de fazer sua passagem para a ressurreição, Jesus quer, como profeta, demonstrar que o tempo do templo já passou e que o templo verdadeiro é o ser humano, o templo de Deus. Por isso que ele diz assim: ó, destruam esse templo, mas em 3 dias o reerguerei. Quer dizer, para resgatar um pouco daquela mística que está lá no Gênesis, lá, né? Deus nos criou imagem e semelhança de Deus. Nós somos pessoas sagradas, templos de Deus. Ou a teologia paulina que vai dizer: nós somos templos do Espírito Santo. Então, assim, é para dizer que o sagrado está no ser humano. E aí tem muita gente que, às vezes, com uma fé ultra piedosa, né, mas com um processo fundamentalista, moralista, muitas vezes usa a fé para nas relações humanas e sociais oprimir. E atualizando esse texto, Darlan, eu sinto que, por exemplo, está nesse domingo caravanas de quase todos os países do mundo, né, chegando em Belém, na capital do Pará, para começar a COP30, né? E de certa forma a gente precisa ver que o planeta Terra, nossa única casa comum, é um templo sagrado, é um santuário sagrado, mas lamentavelmente está sendo profanado pelos mercadores do capitalismo, que vão devastando, devastando tudo em busca de lucro, lucro e mais lucro. Então esse texto nos chama assim, ó, vamos valorizar o ser humano que é morada de Deus, que é pessoa sagrada, divina, e não só humano, como as religiões de matriz africana, as religiões de matriz originária dos indígenas, que vê a luz e a força divina também na natureza, todos os seres vivos, a natureza é sagrada. Eu sinto que esse evangelho nos propõe a gente pensar nessas coisas. Darlan. Muito bem, Frei Wander. A gente teve aí um apanhado geral, né, sobre o evangelho do capítulo 2 de João, e agora a gente vai até o evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 38, onde os saduceus que não acreditam na ressurreição tentam encurralar Jesus com a história de uma mulher que teria sido esposa de 7 irmãos, um depois do outro. E aí vem as perguntas, né? Dentro do contexto de no céu, a mulher será mulher de qual marido? Como que a gente pode compreender hoje esse evangelho? Essa a primeira pergunta, né? E ainda está dentro do evangelho. Wander, é contigo. Meu irmão, é um evangelho assim, aparentemente meio estranho, né? Primeiro que Diferente, né? faz muito diferente, né. Primeiro que faz dá uma pegadinha assim, olha, é uma história muito difícil de acontecer.
uma mesma mulher ser mulher de 7 irmãos, um depois do outro. É mulher de um, aí o outro morre, passa para o segundo, vai para o terceiro, deu certo. É quase irrealizável isso. Mas as chaves de leitura, para a gente compreender esse evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 38, é o único caso nos 4 evangelhos onde mostra, assim, Jesus entrando em conflito aberto com os saduceus. Os 4 evangelhos da Bíblia foram escritos dos anos 70 aos anos 90 do primeiro século. E era ali após o Jerusalém ter sido destruída, o templo derrubado, queimado, né, e o que sobrou foi o judaísmo rigorista, fundamentalista. Então, na época em que está sendo escritos os 4 evangelhos, aparece muito várias passagens de Jesus em conflito com fariseus, com doutores da lei, mas com os saduceus é essa única vez. Agora, quem eram os saduceus? Primeiro, a gente descobre que os saduceus eram possivelmente descendentes do sacerdote Sadoc. De Sadoc, saduceus. Segunda informação, que os saduceus não acreditavam na ressurreição. Terceiro, que os saduceus, eles controlavam o templo, né, eram a maioria sacerdotes, né, eles controlavam ali os ritos, né, o sacrifício, as celebrações, e controlavam também, eram maioria também no sinédrio. Então, os saduceus eram os grandes proprietários de terra, né, eles tinham maior poder econômico, maior poder religioso, e aí por controlar o sinédrio, que era uma mistura de padroado, né, era um poder religioso com poder político, poder econômico, administrativo, judiciário, tudo junto ali, então eles tinham muito poder. E aí, diz que Jesus já está em Jerusalém e na iminência de ser condenado à pena de morte. E aí vem essa turma que levanta essa questão para Jesus. Jesus, ó, e a mulher aí teve sete maridos, e no céu, qual vai ser o marido dela? É preciso a gente lembrar que lá no Primeiro Testamento, e esses saduceus da Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento cristão, eles só acreditavam em texto como sendo inspirado apenas no Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia. 80% do Antigo Testamento, né, o chamado as 3 partes da Bíblia, principais da Bíblia judaica, né, Pentateuco, Sapienciais e os livros históricos, eles só acreditavam no Pentateuco. As outras partes, para os saduceus, não eram palavra de Deus. Então tinha muitas diferenças entre eles. Então, assim, Jesus na iminência de ser condenado à pena de morte, e aí eles colocam em xeque a questão da ressurreição. Então parece que nas entrelinhas você pode dizer assim, fala, Jesus, você que dedicou a sua vida, desgastou a sua vida lutando por fraternidade, defendendo os outros e tudo, e você vai morrer, e essa luta sua foi em vão. A sua luta vai terminar em nada, porque não existe ressurreição. Veja aí, a contradição está aqui. Se tivesse ressurreição, como é que você resolve essa questão aqui? Uma mulher teve 7 maridos, irmãos, e aí lembrando que lá no Pentateuco fala de um tal de lei do levirato. Dizia assim, se uma mulher casada e o marido morre, aí a mulher não pode ficar abandonada. O irmão do viúvo deve assumir a mulher. Só que assume a mulher e assume a propriedade também, a herança que o morto deixou. E aí, quer dizer, o levirato prescreve não deixar a mulher abandonada, mas sempre considera a mulher como patrimônio, como propriedade do homem. Ela, se um morre, ela passa a ser propriedade do outro, irmão do outro parente, assim vai. Então, os saduceus estão projetando que no pós-morte vai ser a continuidade daqui. Aí o evangelho questiona, fala, não, a ressurreição não é simplesmente uma continuidade da nossa vida pessoal, tal qual aqui, não. Não é simplesmente um reavivamento do corpo, não. Lá vai ser outras relações. Então, no fundo, Darlan, esse evangelho, ele questiona a cultura patriarcal
que colocava a mulher sempre para ser apenas mulher, propriedade de um homem, e se esse morresse, ela passava a ser propriedade do outro, e a herança que ela tinha nunca era dela, mas passava a ser para o outro. E aí Jesus diz: olha, a gente precisa pensar a ressurreição não apenas como questão do pós-morte, mas é novas relações, e que começa a partir do aqui e do agora. Então esse evangelho vai na linha de que a gente tem que a utopia de Jesus é as pessoas libertadas, livres, e não mais escrava nem de patriarcalismo, nem de machismo. E aí, para atualizando esse evangelho, é claro que hoje ninguém faz esse tipo de pergunta para Jesus, mas hoje, Darlan, tem muita gente aí contaminada pelo vírus da extrema-direita, dos fundamentalismos e dos moralismos, por exemplo, que inventou uma coisa absurda, uma tal de ideologia de gênero, que na prática é dizer assim: ó, mulher, fica no seu lugar é você ser submissa e tem que ter sempre um homem mandando em você. Não, e o evangelho diz: olha, a utopia é de que as relações humanas, inclusive a sexualidade, tem que dar no reino da liberdade, da complementariedade, e não de um poder sobre o outro. É por aí que esse evangelho propõe para nós, Darlan. Maravilha, Frei Gilvando, que riqueza de reflexão, né? Nem precisei fazer as interferências, porque ele já foi trazendo ali. A única coisa que eu ia pedir era uma atualização desse evangelho, né? Porque por ser um evangelho não tão comum assim, né, a gente não tem tanto acesso a esse tipo de discussão, de reflexão nos evangelhos, nos evangelhos. Então, é muito importante a gente ter uma atualização em como, né, como a gente pode fazer uma releitura desse evangelho no cotidiano. Então, é muito importante essa visão, essa estratégia, né, de leitura, de chave de leitura, para que a gente possa se manter atualizados e atualizadas quanto aos evangelhos. No mais é isso, a gente agradece, né, a cada um e a cada uma que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado, Frei Gilvander, também pela reflexão, e a gente permanece aí na caminhada. A gente vai deixar aqui, para encerrar essa roda de conversa de hoje, a canção do Cirineu 1, Tudo Está Interligado Como Se Fôssemos Um, e tal, é o que encerra o artigo dos evangelhos dessa semana. Muito obrigado, Frei Gilvander, e mais uma vez obrigado a cada um e cada uma que nos acompanha semanalmente. É isso aí. Que beleza. Um abraço. Beijo do coração, meu povo. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo está interligado como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. O cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais. O cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação, com as crianças, um amor especial. O cuidado
cuidado com doentes e idosos, pelos pobres, opção preferencial. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde, educação. A luta para livrar-se do egoísmo e a luta contra toda a corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além. Porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Na escola e na família, entre povos, culturas e religiões, os saberes da ciência e da política, da fé, da economia em comunhão, o cuidado pelo eu e pelo tu, pela nossa ecologia integral, o cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal.